pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série sobre dificuldade da vida cristã e hoje a gente vai falar sobre inconstância espiritual. Abre sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Eu travei onde fica Tiago. Tiago é antes de 1 Pedro. Tiago 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. A carta de Tiago, a carta de Tiago provavelmente foi inspirada no Sermão do Monte de Jesus e no livro de Provérbios. É uma carta bem prática e ela não vai ter um assunto do começo ao fim, ela vai ter vários assuntos bem desconectos até. Mas a essência da carta é essa: quem tem fé, a fé vai fazer alguma coisa com você. A fé vai gerar obras em você. A fé gera obras. Mas nesse texto, Tiago vai fazer o contrário. Ele vai dizer: a falta de fé gera algo em vocês. E a falta de fé gera indecisão e inconstância em todos os nossos caminhos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a inconstância pode ser em várias áreas da sua vida, não em uma única área. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a inconstância espiritual, que revela uma falta de fé. Por quê? Porque fé é a convicção das coisas que ainda não se veem. E fé é tão importante que Deus vai dizer: o meu justo viverá pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A fé é a firme convicção nas coisas que não se veem. E a gente vai continuar, persistir, perseverar por convicção. Convicção em algo que nós não vemos. Nós vamos perseverar pela fé. Logo, quem não persevera, quem é inconstante, está faltando fé, está faltando convicção sobre os seus caminhos, sobre onde chegaremos, sobre a quem serviremos. E como que a gente vai aumentar a fé? Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe o que eu vou dizer. Todos os problemas da nossa vida poderiam, na nossa vida espiritual, na nossa vida em geral, tudo poderia ser resolvido com 3 coisas. Se a gente orasse mais, se a gente lesse mais a Bíblia e se a gente praticasse o que nós oramos e o que nós lemos. E não é diferente aqui. Para aumentar a nossa fé, uma coisa é necessária: ouvir a palavra de Deus. Olha o que Romanos vai dizer. Romanos é a carta de Paulo aos Romanos. Romanos 10, versículo 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando nós estamos com essa palavra e lemos ela, a convicção vai crescendo em nós. A convicção de quem Deus é, a convicção de qual é a nossa missão, a convicção de que somos amados, a convicção de para onde estamos indo. A convicção que somos pecadores, grandes pecadores, e precisamos de um grande Salvador que veio por meio de Jesus. A falta de fé é resolvida com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai fazer com que a convicção dentro de nós cresça mais e mais e mais. Deus é constante. Deus é eternamente constante. Deus é imutável. Nele não há variação nenhuma. Assim que Ele deseja que sejamos nós, os filhos deles. Os filhos dele. Nossa, é que eu gosto de plural, gente. Nós, os filhos dele. A gente tem que ser constante. Perseverar até o fim. Até no sofrimento, até na alegria, em tudo devemos ser constantes. Ou seja, a inconstância é gerada pela falta de fé. E como que a gente resolve a falta de fé? Por meio da leitura bíblica, por meio da Bíblia, lendo mais a Bíblia. Mas a inconstância também é fruto de outra coisa. Volta lá em Tiago, por favor. Olha o versículo 6. Impelida e agitada pelo vento. E essa expressão vai aparecer em Efésios capítulo 4. Olha só o que está em Efésios 4. Efésios é a carta de Paulo aos Éfesos. Versículo 14. Para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Presta atenção, eu sei que Jesus vai falar que nós devemos ser como crianças, mas quando Jesus fala isso, fala da pureza da criança, da dependência que a criança tem dos pais, como uma criança depende de seus pais
nós devemos depender do nosso Pai que está no céu. Mas uma coisa que nós não podemos ser é infantis. Nós devemos amadurecer, mantendo a pureza e a dependência, mas amadurecer para que nós possamos ser constantes. Porque você já viu uma criança? A criança muda muito de ideia, a criança é muito influenciada pelas situações que estão ao redor dela. Nós não devemos ser assim, nós devemos amadurecer e sermos constantes. Mas como amadurecemos? O texto está falando que Deus levantou profetas, evangelistas, pastores. Para quê? Para eles nos ensinarem, para eles nos aperfeiçoarem, para nos amadurecerem. Ou seja, nós amadurecemos quando nós respeitamos e honramos os nossos pais, a liderança que Deus colocou sobre nós. Nós amadurecemos e crescemos quando nós ouvimos os nossos pastores e os nossos líderes, respeitando-os. Filho sábio é aquele que ouve o conselho dos pais e os pratica. E como que a gente sabe que a gente está amadurecendo? Quando a gente tem unidade na fé. E para ter unidade na fé, a gente vai ter que sacrificar algumas coisas em prol dos outros. E isso é maturidade, se sacrificar pelos outros. Quando a gente crescer mais no conhecimento de Jesus, quando a gente começar a se tornar mais parecido com Ele, assim nós sabemos que nós estamos amadurecendo. E até que enfim a gente esteja alicerçado na palavra de Deus e não sejamos levados por qualquer doutrina, por qualquer novidade que aparece, mas a gente seja firmado na palavra de Deus e no Deus da palavra. E porque quando a gente é assim, a gente vai ser comparado a uma árvore. Olha o que está em Salmo 1. Salmo, capítulo 1. Abri em Jó. Jó é perto de Salmo. O salmista vai comparar o ímpio com uma palha e que ele é dispersado pelo vento. Ele é inconstante como a palha é quando o vento vem. Mas ele vai comparar os justos, aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. Aqueles que andam com Deus como Enoque andou a árvores. E olha o que ele vai dizer, Salmo 1:3. E ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Quando nós começamos a nos alicerçar na palavra, a crescer em maturidade, a ter mais fé, nós somos comparados a árvores, que vai crescendo e vai criando raízes primeiro. E ela firma raízes, e nós criamos raízes em Cristo, em Deus. E quando a gente vai criando raízes, a gente começa a ser regado pelo rio de Deus, pelo Espírito Santo. A gente cria raízes em Jesus, a gente é regado pelo Espírito. E no devido tempo daremos fruto. Porque a constância vai gerar fruto em nós. Além de que a nossa folhagem nunca murchará. Por quê? Porque a gente vai estar alicerçado em Cristo, banhados pelo Espírito Santo. A gente vai começar a dar fruto. E Deus cuidará de nós. E nós teremos a vida eterna, eternamente. Vida eterna, eternamente. E eu te faço o desafio. E o desafio dessa vez vai ser uma continuidade do desafio da semana passada. Porque a gente falou do vídeo que o justo é como uma árvore, constante como a árvore. E a árvore vai crescendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até se tornar gigantesca. Ou seja, vai continuando de 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, e sendo constante e fiel nesses 5 minutos. Porque aquele que é fiel sobre o pouco, Deus o colocará sobre o muito. E a constância na sua vida vai gerar frutos. É isso, Deus abençoe, é nóis.